A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com você. Estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Nós estamos no nosso segundo trimestre de 2024 e a lição é a lição de número 9, para 2 de junho de 2024, com o assunto Resistindo à Tentação no Caminho. Observe que durante todo esse trimestre estamos falando da caminhada do cristão desde o momento da sua conversão. E na sequência desta caminhada, algumas coisas que a gente se depara na vida tentam nos tirar do propósito de seguir a caminhada até o fim. E, com certeza, a tentação é uma delas. Mas nós precisamos resistir à tentação, fugir da tentação e saber que há sempre um escape na hora da tentação. Nós vamos tratar disto agora, nesta lição. Então eu convido você, se quiser pegar a sua revista de Escola Dominical, você professor ou mesmo aluno, e acompanhar conosco neste subsídio, será muito bom. Nós vamos para o nosso texto áureo, que está em Mateus 26, versículo 41, que diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A verdade prática diz: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. É melhor triunfar sobre ela, com certeza. A nossa leitura bíblica que dá base a esta lição encontra-se em Mateus capítulo 4, versículos 1 até o 11, e diz-nos assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Bom, nesta lição nós vamos ver que o crente é desafiado cotidianamente, todos os dias, a abandonar a sua fé em Cristo. A resistência à tentação requer um firme posicionamento contra o pecado e o compromisso com a prática da palavra de Deus. Compromisso com a prática, não só com a leitura. Porque até que não está difícil encontrar pessoas que leem a Bíblia. Agora, praticá-la, aí já é outra história, certo? Muito bem. A palavra-chave desta lição é exatamente a palavra tentação. Tentação. Diz-nos assim a nossa introdução. A tentação é algo que o crente enfrentará ao longo da sua jornada. Não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar, de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação, como está lá na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 13. Por isso, nesta lição estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como o nosso Senhor enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Muito bem. O nosso primeiro tópico nos fala sobre a tentação e a sua esfera humana. Esse é o nosso primeiro tópico, a tentação e a sua esfera humana. O nosso primeiro subtópico fala conceito bíblico da tentação. De acordo com a Bíblia, o que é tentação? Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar a tentação. A primeira palavra hebraica é massá, que significa teste. Um teste. Por isso que os testes que você faz em sala de aula na escola também se chama prova. Provação. É um teste, é para fazer, ver se você realmente está habilitado para alguma coisa. Então essa é a primeira palavra. Tentação no sentido de fazer uma tentativa
de saber se a pessoa realmente está apta para alguma coisa. Tá? Aí vem a palavra tentativa, da mesma origem de tentação, certo? A segunda e a terceira palavras, gregas, respectivamente, parasmos, que significa teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. E o verbo peirazo, que significa testar ou submeter à prova. E nessa vida, ninguém consegue nada sem prova. Se você quiser a sua habilitação para carro ou moto, vai ter que passar nas provas. Quiser entrar na faculdade, vai ter que passar na prova. Quiser sair de lá diplomado, provas. Quer crescer na empresa? Pode ter certeza que o patrão vai te provar de tudo que é jeito. Então, a nossa vida é permeada de provas e testes, provações e testes. E aí, existem os que são realmente para nos promover, mas existem os testes que vêm para nos derrubar. É aí onde entra a tentação. Enquanto a palavra tentação pode ser traduzida como teste ou prova, mas algumas vêm exatamente para nos derrubar, nos tirar do caminho, nos fazer errar o alvo, certo? E nós precisamos estar atentos para saber se a prova que estamos passando é realmente uma prova que nos levará a um degrau maior na nossa caminhada ou se é realmente algo para nos tentar tirar do caminho. E nesse caso, entendendo que é a segunda opção, a gente foge da tentação, tá? Bom, existem duas vias de tentação, de acordo com a palavra de Deus. A tentação pode vir primeiramente do diabo, como está em Gênesis 3, ele chegou lá e tentou Adão, a Eva também, e você já sabe da história. E também de dentro do ser humano, Ela tem origem no diabo quando esse objetivo desta tentação, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é desviar da rota. Se Jesus tivesse cedido a qualquer uma daquelas tentações, ele estaria comprometendo todo o seu ministério dali para frente. Foi uma prova, foi um teste. Jesus passou no teste, aprovado 100%, até que o inimigo desistiu de tentar-lhe. Não se sabe, pelo menos não está registrado, que durante a vida de Jesus, até chegar aquele momento lá dos 30 anos de idade, o inimigo tinha vindo pessoalmente tentar-lhe. A Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado e não pecou. Mas ele pode ter sido tentado apenas através de terceiros. Mas agora, depois que Jesus se batiza, sai das águas e vai iniciar a sua caminhada de 3 anos e meio no ministério messiânico, agora o inimigo vem em pessoas. Se Jesus foi tentado em tudo, ele foi tentado sexualmente, ele foi tentado financeiramente, religiosamente, emocionalmente, de todas as formas, e não caiu. Mas dessa vez o inimigo veio em pessoa. Era a cartada final. Ele sabia que agora Jesus iria começar o ministério para o qual ele veio a este mundo. E se Jesus falhasse ali, com aquelas tentações do inimigo, o restante todo estaria comprometido. Jesus venceu. E alguém pode dizer, não, mas Jesus venceu por ser Deus. Ele não estava ali como Deus. Ele venceu como homem. Ele ficou aqueles 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum, como homem. Assim como Moisés também ficou. Assim como Elias também ficara antes de Jesus, certo? Se Elias e Moisés, na condição humana, ficaram esse tempo, Jesus também pôde ficar. Ele não exerceu da sua divindade nada para passar aqueles 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. Isso para mostrar para você e também para mim que nós também podemos resistir e vencer as tentações. Tá? A tentação também é um fenômeno humano. Na Epístola de Tiago está escrito, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode tentar pelo mal e a ninguém tenta. Muitas tentações surgem das necessidades que nós mesmos criamos. E a gente cria uma necessidade, a gente quer porque quer algo, a gente quer porque quer um estilo de vida. E em cima dessa necessidade que nós mesmos criamos, o inimigo vai mostrar oportunidades para que sejamos tentados, certo? Você está passando dificuldade financeira, o inimigo vai te testar nessa área, com dinheiro fácil, com ganho fácil e sempre de forma ilícita.
Você está sendo tentado na área sexual, o inimigo vai colocar alguém que corresponde com as tuas perspectivas ou com a tua, digamos assim, a tua maneira de ver beleza no sexo oposto e até mesmo no mesmo sexo. O inimigo vai usar exatamente o ponto fraco de cada um de nós para tentar exatamente nesta área. E ele conhece o ser humano muito mais do que qualquer psicólogo ou psicanalista. Afinal de contas, ele existia antes que o primeiro homem, Adão, existisse. O inimigo vem acompanhando a jornada da humanidade esse tempo todo. Ele sabe exatamente como entrar, onde agir, para tentar derrubar qualquer pessoa, homem, mulher, jovem, criança, veteranos na fé ou novo convertido, certo? Vigiemos, pois, vigiemos. Bom, o Senhor Jesus e a tentação, a provação do Senhor Jesus. Após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. O objetivo de Satanás, quando chegou lá, era fazer com que Jesus realmente desviasse do seu propósito inicial. Jesus resistiu e ele venceu, sabe com o quê? Com a palavra. Jesus usou a palavra nessa luta contra o inimigo das nossas almas. O inimigo, na sua sagacidade, então citou textos bíblicos, como o do Salmo 91. Está escrito. Ele não disse que era no Salmo 91, porque naquele tempo a Bíblia ainda não era numerada por capítulos e versículos, era apenas o texto completo. Mas Jesus sabia que texto o inimigo estava se referindo, e nós hoje sabemos que é o Salmo 91. Está escrito no Salmo 91, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que tu não tropeces. Eles vão te sustentar, vão te segurar, pula daqui. Jesus então responde com a Bíblia, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando ele diz, transforma essas pedras em pães, não mandou Jesus comer, ele não disse, transforma essas pedras em pães e come. Ele disse apenas, transforma essas pedras em pães. Depois de 40 dias sem comer, ficar olhando para o pão, a tentação já seria maior ainda. E mesmo que Jesus não comesse, mas se transformasse, ele estaria fazendo algo por orientação do inimigo. E não daria certo. Tá? Então, nesse caso, Jesus resistiu à primeira tentação, à segunda tentação, à terceira tentação e foi vitorioso. A oração que diz, que Jesus nos ensinou, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você e eu precisamos constantemente estar pedindo a Deus, exatamente como diz na oração, para Ele livrar-nos desse mal. Não nos deixar cair em tentação. Afinal de contas, a gente é tentado todos os dias. Todos os dias. Não existe alguém que diga, não, eu passo a semana inteira sem ver tentação nenhuma. Então você está em coma. Porque se você está vivo, se você está andando, se você está convivendo com a pessoa, de alguma forma a gente é tentado. É porque a gente fica aqui tranquilo, a gente se resguarda e resiste à tentação. Certo? Uma certa vez recebi uma ligação, 1h, de um homem que eu não conheço e talvez até já o tenha visto, mas não sei que é ele, porque ele não se identificou. Pediu que não queria se identificar. Mas queria falar com o pastor e ele achou o meu número e me ligou naquele horário. E ele disse, pastor, o senhor não me conhece, mas eu lhe conheço, eu sei quem é o senhor. O ano era 2003. E ele disse, eu passo um sofrimento muito grande com uma tentação. Eu sou casado, tenho 2 filhos, amo a minha esposa, amo os meus filhos. Eu sou homem, eu sou hétero, mas eu tenho desejos homossexuais. Eu oro a Deus, eu peço força ao Senhor, mas não tem jeito. Vez por outra eu estou olhando para um homem e acho interessante. Às vezes até na igreja que eu frequento, estou ali de boa ao lado da minha esposa num culto e vejo um irmão e de repente sinto algo diferente. Eu luto contra isso e eu choro e isso me perturba muito e eu tenho medo de morrer nessa situação. E queria uma palavra e uma oração. E naquela madrugada eu disse para aquele homem, ei, você não é diferente de um hétero que deseja a mulher que não é dele. Seu pecado não é maior. Apenas o seu pecado é direcionado, a sua tentação para essa área. Mas o homem que é casado, que é hétero,
que ama a sua esposa, e quando vê outra mulher, o coração bate mais forte e sente algo e tudo, está na mesma situação que você. Se você ou ele ceder à tentação, os dois estarão pecando diante de Deus. Porém, se esse homem que deseja outra mulher que não é a dele, se resguarda, se segura e não vai adiante, ótimo. Então você não se incomode, você não pecou por ser tentado. Você está resistindo. Sabe, a palavra de Deus diz que aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão cometeu homicídio. O apóstolo João disse isso. Imagine odiar alguém, desejar a morte da pessoa. Não mata, mas aqui deseja que ele morra pela raiva que ele fez diante de Deus. Já matou. Certo? Então, existe o pecado imaginado, esquematizado, e existe o pecado praticado. O pecado que a gente imagina, esquematiza, está no campo da tentação. Mas o pecado praticado, aí já é diferente. É diferente. A tentação, a gente resiste, a gente luta contra ela. E eu falei para aquele moço, enquanto você estiver resistindo, fique tranquilo, você não perdeu a sua salvação. Tá? Você é apenas tentado nessa área. Tem outro que é tentado para a área da bebida. A boca enche de água quando sente o cheiro da cachaça. Mas está lá, resistindo à tentação, indo para o culto, e eu não vou beber, não vou beber, não vou beber. Mas quando passa na frente do bar e sente o cheirinho, ainda dá vontade. O cara que vivia desde a sua adolescência fumando maconha. E quando passa perto de uma boca de fumo, que sente o cheiro da maconha, ele sente aquela vontade, não, mas agora eu sou crente e tal. Mas a tentação é grande, mas ele resistiu e nunca mais usou a maconha. Venceu a tentação. Não interessa, meu irmão, qual área você é tentado. Ser tentado não é pecado, pecado é ceder para a tentação. É ceder para a tentação. Certo? Olha, o problema hoje é que as pessoas estão correndo do diabo e se abraçando com a tentação. E temos que inverter os papéis. O diabo, a gente resiste a ele. A Bíblia diz, ei, resisti ao maligno e ele fugirá de vós. Do maligno a gente não foge. A gente põe o pé aqui no chão firmemente, confiando em Jesus e resiste ao maligno. E ele que se mande. Tá? Agora a tentação, corra. Da tentação a gente corre. Certo? Lembre-se de José. Quando a esposa do seu senhor chegou diante dele, imagine que ela deixou o roupão cair no chão. Ele era um jovem, adolescente, no auge da juventude e na explosão dos seus hormônios sexuais. Você acha que José não ficou preparado para a batalha? Ficou, mas ele correu da tentação, fugiu da tentação. Então, ao diabo a gente resiste, mas a tentação saia de perto, corra, fuja. Não é covardia fugir da tentação. E como é que a gente faz para vencer a tentação? Existem algumas dicas. Uma delas é, primeiramente, não se coloque voluntariamente em lugares que vão favorecer você a pecar. Não se coloque voluntariamente em ambientes propícios ao pecado. Como é que você está sendo tentado e você mesmo se coloca num lugar de risco? Então, não se coloque voluntariamente em situações que te levarão a cair em tentação. Outro, não se acha um super crente dizendo, eu aguento, eu não caio, pode me deixar aqui. Não, senhor, não existe isso, certo? Não existe isso. Lembre-se que o principal, o arqui-inimigo de Deus era um anjo santo, um querubim ungido, porém, hoje ele é o Satanás. Tem gente que pode achar que é super crente. Eu aguento a tentação, pode vir do jeito que vier, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ei, mas isso é na luta contra o inimigo, não na luta contra a tentação. Não fique olhando a beleza da tentação. Não fique como Eva, olhando o fruto proibido e depois da tentação ela viu tanta coisa boa naquele fruto, viu que ele era bonito, agradável aos olhos, bom para dar entendimento. Ela não tinha visto nada disso enquanto não foi tentada naquela fruta. Era apenas uma fruta como as demais. Então não se coloque voluntariamente em lugar propício para pecar e não se ache super crente. Se a tentação estiver se aproximando, vire as costas e saia correndo. E se ela estiver na tua mente aí, martelando dia e noite essa tentação, não deixe passar disso aí. Aquilo que a gente muito pensa, daqui a pouco a gente está falando. Aquilo que a gente muito pensa e fala, daqui a pouco
a gente está praticando. Aquilo que a gente pensa, fala e pratica, daqui a pouco se torna um hábito. E depois que se torna um hábito, só a misericórdia de Deus para levantar de novo. Então, antes que você chegue à prática, resista à tentação. Não se deixe levar pelo inimigo. Todos somos tentados. O homem mais santo da terra foi tentado, Jesus. O pastorzão mais famoso do Brasil e do mundo também é. O irmãozinho novo na fé, sim. A irmã que ora, que jejua, que fala em língua, é tentado. Todos nós somos tentados indefinidamente, independentemente do tempo de crença que a gente tem, o tempo de comunhão, na igreja, ser batizado nas águas ou não. Tá? Todos nós somos tentados. Agora, resista à tentação e seja vitorioso em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado pelo carinho de assistir. Se você acompanhou o vídeo até aqui, faz um CCC, curta, compartilhe e comente. Passe esse vídeo adiante. Inscreva-se no nosso canal. Que Deus te abençoe. Uma ótima escola dominical e até o próximo vídeo, se Deus quiser.